Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, com a tua família. Vamos orar pedindo a Deus que o Senhor nos abençoe nesse tempo de estudo que teremos aqui vendo a sua palavra. Vamos orar. Senhor, te damos graças e pedimos a tua bênção sobre esse tempo de estudo. Que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Que nossas famílias sejam abençoadas. Nós oramos desde já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Sob as asas do Senhor. Bom, hoje nós vamos conversar sobre uma história muito preciosa que está registrada aqui no livro de Ruth. O livro de Ruth, ele inicia nos contando a história de Noemi. Noemi, ela é casada com Elimeleque e tinha 2 filhos, chamados Malom e Quilion. Por conta da fome que assolava Israel, é necessário que a família se mude para Moabe. Em Moabe, então, acontece que Elimeleque, o esposo de Noemi, ele vem a falecer. Ela fica viúva com seus 2 filhos. Seus filhos, eles se casam com 2 mulheres moabitas, chamadas Orfa e Ruth. Acontece também que, após esse casamento, após um tempo estando ali em Moabe, Malom e Quilion também vêm a falecer. Ou seja, Noemi, que já havia perdido seu esposo, agora perde também os seus filhos. E ela se vê sozinha com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Bom, aquela seria uma situação muito difícil para mulheres, porque elas teriam dificuldades até mesmo para a sua subsistência. Noemi então percebe que é melhor voltar para a sua terra. Ela retorna então de Moabe para Belém e no meio do caminho ela faz uma proposta às suas noras. Ela diz o seguinte: olha, vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram comigo. Ruth capítulo 1, verso 8. Orfa, uma das noras, aceita a proposta. Então Orfa, ela retorna para sua família, deixando Noemi e Ruth. Mas Ruth, ela nesse momento aqui, ela toma uma importante decisão que está registrada no capítulo 1, verso 16. Diz assim: então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. Onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Perceba que aqui há uma decisão muito importante sendo tomada por Ruth. Uma decisão que mudaria a sua vida. Ela não estava apenas decidindo por seguir sua sogra, mas ela estava também decidindo por assumir o Deus de Israel como o seu Deus. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E isso faria toda a diferença na vida de Ruth. Ao retornarem a Belém, Ruth e Noemi encontram um homem chamado Boaz. Boaz tinha muitas posses, tinha muitos bens, e ele era da família de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi. Boaz se afeiçoou a Ruth de tal modo que ele venha favorecê-la, quando Ruth estaria colhendo espigas em sua propriedade, mesmo sendo ela uma moabita. Vale observar aqui que o colher espigas, após feita a colheita pelos trabalhadores, era algo previsto até na legislação para favorecer aqueles que tinham menos posses, aqueles que estariam em dificuldade. Então, Ruth aqui está vivendo um tempo bem simples na sua vida, mas Boaz está favorecendo Ruth nesse momento. A atitude, então, de Ruth, ela a leva a ter uma conversa muito positiva com Boaz. Boaz diz assim: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Ele está reconhecendo que Ruth não havia deixado a sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Sei que você deixou o pai e mãe, a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth 2, versos 11 e 12. A atitude de Ruth de seguir ao Deus de Israel a colocou debaixo das asas do Senhor. E nesse estudo de hoje nós veremos brevemente, então, 4 recompensas daqueles que entregam as suas vidas ao Senhor e se colocam debaixo das suas asas. Primeira recompensa, consolo. Verso 13 do capítulo 2. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito.
pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. As muitas tristezas vividas por Ruth certamente a deixavam triste, isso seria algo constante. Mas todos aqueles infortúnios experimentados, as perdas, tudo isso foi tratado à medida que a boa mão do Senhor se mostrou atuante em sua vida quando Boaz a favorecia. Deus estava usando aquele homem de uma maneira muito especial para demonstrar cuidado e para demonstrar consolo sobre a vida de Ruth. Irmãos, Deus cuida de nós em todo o tempo. Sejam quais forem as tristezas enfrentadas, as grandes perdas, nós devemos abrir os olhos espirituais para identificar e reconhecer Deus como aquele que está agindo continuamente, enviando consolo às nossas vidas. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4. Então, sob as asas do Senhor, nós somos consolados. A segunda recompensa daqueles que estão sob as asas do Senhor é a alegria. Verso 14, a parte A do capítulo 2 de Ruth. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. O vinho aqui, ele simboliza a alegria. Então, o bocado que iria alimentar Ruth, ou a parte que lhe cabia, ela não estava apenas destinada à sua provisão, não seria apenas algo suficiente para a sua sobrevivência. Mas, de fato, aqui, ela estava molhada em vinho, mostrando que o Senhor, ele renovaria aquela alegria, ele lhe daria uma alegria nova. Ela poderia voltar a se alegrar no seu dia a dia. Irmãos, há pessoas que experimentam o sustento do Senhor, que vivem tantas e tantas bênçãos em suas vidas, mas ainda não perceberam que o Senhor tem alegria para a sua vida, que o Senhor é aquele quem renova a alegria em nossas vidas. Então, mesmo que enfrentemos dificuldades, mesmo que os tempos tendam a tirar a nossa alegria, nós não precisamos viver ranzinzas, porque sabemos que a nossa alegria ela é renovada em Deus. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Números 8, verso 10, a parte B. Sob as asas do Senhor, nós encontramos alegria. E a terceira recompensa para aqueles que estão sob as asas do Senhor é a provisão. Verso 14, a parte B, diz assim: ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Irmãos, Ruth, que anteriormente tinha dificuldades até mesmo para se sustentar junto com a sua sogra, Noemi, agora estava experimentando um tempo novo, um tempo do agir de Deus, sendo devidamente provida e ainda sobrava. Assim também é com aqueles que estão firmados no Senhor. Deus, que é dono de todas as riquezas desse mundo, Ele pode enviar a provisão necessária, aquilo que precisamos no tempo certo. E não apenas aquilo que é necessário, mas Ele pode ainda fazer sobrar em nossas vidas. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu, capítulo 2, verso 8. Sob as asas do Senhor temos provisão. E a quarta recompensa para aqueles que estão sob as asas do Senhor é a proteção. Verso 15, capítulo 2 de Ruth. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. O cuidado de Boaz com Ruth não se limitava apenas à provisão, mas alcançava a segurança dela. Ele sabia que Ruth, sendo uma mulher solitária, estando em um local de colheita, ela poderia sofrer ali algum tipo de desrespeito ou até mesmo de violência, de modo que ele ordena que os servos dele não fossem rudes com ela. Irmãos, vivemos dias tão difíceis, tão complexos, onde a insegurança ronda todos nós, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que nos protege, ainda que nós saibamos que podemos ter algumas aflições em nossa caminhada. Salmo 91, verso 1 e também o verso 2 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, irmãos, sob as asas do Senhor temos proteção. E concluindo então essa nossa palavra, quando entregamos nossas vidas a Deus e experimentamos viver sob as suas asas, somos consolados. Temos a alegria renovada, experimentamos a provisão e a proteção divina. Vivamos sob as asas do Senhor.
Que o Senhor abençoe e complete a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Pai, gratos somos porque sabemos que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. E hoje, Pai, nos colocamos em Tua presença, declarando que queremos viver sob as Tuas asas. Queremos, ó Pai, experimentar a provisão, a proteção, o consolo, a alegria que vem de Ti. Que somente o Senhor seja aquele que nos fornece todas essas coisas. Oramos pelas nossas famílias e pedimos que a Tua bênção alcance a cada um dos nossos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.